Sejam bem-vindos a mais uma live ou um posterior vídeo no IGTV aqui do vosso podcast de política, o podcast Conversa, e estamos justamente para falar então do novo governo do Partido Socialista. Portanto, este novo governo que começou por ser um tanto polémico pela questão de que o Marcelo Rebelo de Sousa foi avisado pela comunicação social de quais é que eram os nomes e, portanto, o que tem a sua espetacularidade da coisa, porque causa uma grande alfama, o que fez com que depois fosse Marcelo Rebelo de Sousa a anunciar quem é que eram os secretários de Estado. Se isto é uma compensação suficiente para um Presidente da República, então acho que temos um Presidente da República que se contenta com muito pouco ou com quase nada, por assim dizer, porque o respeito institucional foi todo ele ultrapassado. Eu próprio recebi no meu WhatsApp aquela lista dos nomes, mas na mensagem que eu recebi dizia: Cláudio, por favor, não partilhes, e obviamente não ia partilhar, até porque as fontes que se têm têm de ser estimadas, portanto não convém fazer um certo backstab. Ora, aquilo que nós olhamos para este governo é um governo que claramente está feito à imagem e semelhança do Partido Socialista. Quer isto dizer o seguinte: quer dizer que é claramente um governo para embate, é um governo que está cá para ficar, no sentido de temos todas as grandes pessoas do aparelho do Partido Socialista neste mesmo governo, portanto não há nenhum protagonista que tenha ficado de fora. E portanto isso vai fazer outra coisa, que é a forma que o António Costa também tem de controlar a própria luta interna ou pela disputa interna do lugar de secretário-geral. Portanto, reparem, temos os 4 candidatos, portanto, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e agora Mariana Vieira da Silva, a querer, são aqueles que querem disputar este mesmo lugar, estão nos lugares cimeiros, portanto estão em lugares que todos eles têm importância. Ana Catarina Mendes está nos assuntos parlamentares, porque é ela quem controla a agenda também do próprio Parlamento, é ela quem faz as pontes com o Parlamento, ela que foi uma fervorosa defensora também da geringonça, portanto fará ali algumas certas pontes com o Bloco de Esquerda e o PCP, se bem que juntos valem 11 votos, portanto nada interessante, por assim dizer. Depois temos Pedro Nuno Santos, que fica então com a questão das infraestruturas de Portugal, portanto com a ferrovia. É uma pasta que tem acesso direto ao PRR, portanto tem acesso direto aos fundos. Portanto, se o Sr. Pedro Nuno Santos quiser ir aos fundos, pode ir buscar. E isto é particularmente importante porque dá-lhe a possibilidade de fazer as coisas. E nós já vimos que o Pedro Nuno Santos, quando toma a sua dama, por assim dizer, quando um certo assunto lhe diz muito respeito, ele agarra nesse assunto e, de regra geral, bate até às últimas consequências com esse mesmo assunto. Vimos isso no caso da TAP, por exemplo. Portanto, não é de estranhar esta pasta que seja dada à ferrovia. Eu tenho o seguinte a dizer em relação à ferrovia. Para mim, faz todo o sentido que a ferrovia seja uma aposta. Para mim, eu acho incomportável que tenhamos um país onde as próprias capitais de distrito não estão interligadas por ferrovia. Eu já não digo, por exemplo, a questão de ligarmos Covilhã, Trancoso, à Guarda ou a Castelo Branco. Eu já nem digo isso, porque isso até poderão ser, por exemplo, algumas empresas de autocarros a fazê-lo. Esse trabalho poderia ser muito bem feito por eles. A questão é que, a nível daquilo que é a função da CP, daquilo que seriam as perspectivas da CP, tal não é feito. E, portanto, não tendo as capitais de distrito todas elas interligadas por ferrovia, faz muita impressão, honestamente. Portanto, até porque nós temos tido, se bem se recordam, vamos dizer, desde José Sócrates para cá, temos tido algumas linhas férreas que foram desativadas, como a linha da Beira Alta, por exemplo, foi desativada. Portanto, é necessário fazer tudo isto. Agora vocês podem dizer, mas o que vem sucata de Espanha e tudo mais, etc, etc. Tudo bem, pode vir sucata de Espanha e depois as coisas serem remodeladas
o que é que sai mais barato, o que é que compensa, não é? Portanto, é um pouco assim. Claro que era bom, era ótimo, podemos comprar carruagens novas em folha, etc, etc. Mas a questão é, a própria FCP, nos comboios que já cá tinha, procurou fazer uma remodelação da frota, procurou reformular pelo menos os alfas. Portanto, há esse trabalho a ser feito. Depois temos, aquilo que eu quero destacar aqui, é António Costa e Silva, como Ministro da Economia e do Mar. Muitos têm estado a dizer erradamente pelas redes sociais que o Ministério do Mar desapareceu. Não, ele não desapareceu. Ele está alocado neste momento ao Ministério da Economia. Eu quero acreditar que a minha leitura esteja correta nesta parte. Quando se toca na componente de talvez agora o mar vá passar a ser um setor estratégico e portanto daí estar alocado à economia e portanto daí estar a receber uma pasta com importância, portanto haver também um investimento direto na pasta. Portanto, acho que isso acaba por ser benéfico nessa mesma parte. Depois temos então a Mariana Vieira da Silva como Ministra da Presidência e com os poderes reforçados em algumas outras questões. O que é importante porque é ela que controla também as entradas e saídas do PRR. Ou seja, reparem, apesar de termos Pedro Nuno Santos com total carta branca, carta verde, como quiseram dizer, para o PRR, vai haver alguém que vai estar também a vigiar o próprio PRR e como é que o dinheiro é buscado e para onde é que ele vai. E portanto, Mariana Vieira da Silva é, sem dúvida, a nova Delfim do António Costa, e, portanto, é quem ele deposita total confiança para supervisionar tudo. Portanto, já falámos de Ana Catarina Mendes, já falámos de Pedro Nuno Santos, já falámos de Mariana Vieira da Silva, vamos então ao Fernando Medina. Fernando Medina foi reabilitado politicamente. Reparem, alguém que tem aquele grande escândalo com a Russiagate e depois temos também a perder as eleições. Portanto, é alguém que perde as eleições nas autárquicas de Lisboa. Ou seja, os próprios municípios, os lisboetas, disseram não queremos o Fernando Medina. Tal como disse a Manuela Ferreira Leite, é no mínimo bizarro que o comentador Fernando Medina comente a entrada do ministro Medina. É surreal. Agora, aquilo que nós olhamos, para mim, toda esta parte, é que, efetivamente, a luta dentro do Partido Socialista vai estar acesa. Agora, resta-nos saber o que é que vai fazer Fernando Medina. Porque começa-se a descobrir coisas da Câmara Municipal de Lisboa que não estão a bater muito bem, ou não estão a bater certo. Em que há dinheiro que não foi pago, há dívidas, há contratos, mas isso acontece, eu diria, com todas as câmaras municipais, norte e sul do país. Eu duvido que haja uma câmara ou uma junta de freguesia que não tenha um contrato fraudulento. Acho muito estranho e acho muito difícil não encontrar uma câmara ou uma junta de freguesia que não tenha feito isso pelo menos uma vez na vida. O que não desculpa, mas é só para também não acharmos que... Atenção, eu não gosto quando o pessoal diz que automaticamente é socialista, portanto automaticamente é mau, ou automaticamente é liberal, automaticamente é bom, ou é social-democrata, automaticamente é bom, ou é mau, é nem carne nem peixe. Não gosto muito de ser quadrado nessa mesma parte. Portanto, Fernando Medina tem aqui uma possibilidade de surpreender. Porque se não surpreende, então caput. Mas reparem, há aqui outra coisa. No Ministério das Finanças é um ministério que se pretende também alguma independência em relação ao restante do Executivo. Obviamente que não há essa independência porque o Ministro das Finanças é nomeado pelo Primeiro-Ministro, tem que haver ali pelo menos uma confiança política. Mas todos nós lembramos que Mário Centeno era independente. E isso fez com que muitas vezes houvesse algumas discórdias entre ele e o Primeiro-Ministro. A Marta Temido, Ministra da Saúde, que é reconduzida, por exemplo, também não era militante do Partido Socialista. Ficou militante socialista durante esta pandemia, durante um congresso também do Partido Socialista, e foi o próprio António Costa que lhe entregou o cartão de militante.
Não é para todo militante que o secretário-geral ou um presidente de um partido lhe entrega nas mãos o cartão. Portanto, e não sei se vocês recordam, mas tínhamos um lote de ministros que queriam sair do governo, que achavam que tinha chegado o seu tempo, que estavam cansados, estavam debilitados, e aí temos no rol quem? Augusto Santos Silva, e temos também a Marta Temido. Augusto Santos Silva já cá não estava, a Marta Temido está. É um pouco bizarro. A questão é, nós trocamos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, para mim, dos melhores que já tivemos, Augusto Santos Silva, também cá esteve no podcast, no episódio 25, a falar sobre o Dia de Portugal e aquilo que é a Portugalidade e qual a função de Portugal e a diplomacia e o peso da diplomacia portuguesa. E passámos para o João Cravinho, que sai da Defesa Nacional para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu sou sincero, o João Cravinho não é um ministro que seja empolgante, não é alguém que nós olhemos para ele e digamos que estamos entusiasmados com aquilo que ele vai dizer, ou alguém que seja muito atrativo na forma de comunicar, ou até mesmo na sua própria presença. Portanto, se marca presença, se não marca presença, isso para mim é algo que acho que é algo importante também a se ter em conta. E é alguém que também é a nível de alguns processos da Defesa Nacional, não ficou muito bem em algumas fotografias. Ora, passamos justamente para a Defesa Nacional, onde temos uma mulher. E já houve polémicas variadas, porque houve militares que disseram que ela iria ter alguns problemas com a hierarquia militar, que a hierarquia militar não estaria tão aberto quanto está, por exemplo, a sociedade civil, de que, ok, é uma ministra, não é um ministro, é uma ministra, boa sorte para o trabalho e que faça um bom trabalho. E, portanto, o género a nós não nos interessa muito. Para as hierarquias militares, algumas delas, as coisas poderão não ser bem assim. Mas isso é uma coisa que vamos ter que ver com o tempo, vamos ter que esperar para ver o que é que isto vai dar ou não vai dar. Porque lá está, eu sei que isto pode parecer uma conversa um pouco estranha e um pouco vazia, mas vale o que vale. E não é de estranhar que também se tenha de falar de todos os ministros numa capa, julgo eu, do DN, se não me engano, e depois, em vez de ter posto o nome da ministra, Helena, mete-se apenas mulher na pasta da defesa. Ou seja, este folclore todo ele montado, este clima de festejo, porque temos um governo onde temos mais mulheres do que homens nas pastas, depois quebra nessa questão, em que queremos dar tanto empowerment às mulheres que depois acabamos por as desconsiderar mesmo com manchetes. O que é um pouco bizarro nesta mesma parte. Portanto, acho que é um governo que foi estrategicamente feito para que haja válvulas de escape, para que haja formas de António Costa nunca perdeu o controle dos seus ministros, e que são ministros capazes de debater e entrar em confronto na Assembleia da República. Isso é algo que também era muito importante de termos. Pessoas que fossem capazes de ir a um embate, que apesar de estarem com uma maioria absoluta socialista, não podemos esquecer-nos que temos, no outro lado da barricada, vamos começar aqui pela esquerda, temos o PCP e um bloco de esquerda que tem o orgulho mais que ferido, e portanto vão querer rever algumas coisas. Depois temos do lado da direita uma Iniciativa Liberal e um Chega prontos para arremessar tudo quanto o quanto for possível de saber de encontrar dos socialistas, portanto, arrebentar o máximo possível usando algumas expressões, sobretudo do Chega, portanto, arrebentar, dizimar, exterminar, ganhar debate, etc, etc. Isto pode ser algo que lá está, teve que haver aqui uma preparação especial por parte do António Costa para ter realmente um governo robusto e que aguente estas pancadas, porque elas não vão parar de vir. E portanto, esta é a análise assim genérica que tenho para vocês. Quero fazer uma pouco mais consolidada já com os secretários de Estado também para falar disto. Obviamente não posso deixar de passar em branco também a questão de Pedro Adão e Silva, porque foi sem dúvida um dos nomes que mais rebuliço causou, em que aquilo que nós temos
é alguém que estava para uma comissão, supostamente amanhã cessa as suas funções nessa comissão, porque à partida as funções não são compatíveis, vamos ver quem é que vai para lá. E é a prova, tal como a Carlota dizia no gabinete de crise, isto só prova que qualquer um serve para o gabinete da cultura, em que não há um real propósito, em que não há um real projeto daquilo que é a cultura em Portugal. Portanto, pomos lá um sociólogo e as coisas estão feitas. Há aqui outra coisa que eu tenho que vos deixar também nota, que é, se forem a ver a nível de pessoas que são oriundos das faculdades, a faculdade que mais ganha nisto, ou a universidade que mais ganha nisto, é o ISCTE. O ISCTE tem sido, há uns muitos anos para cá, ou sempre foi conhecido, segundo algumas más línguas, de a faculdade dos socialistas, não é? Portanto, Maria Lourdes Rodrigues, Ministra da Educação de José Sócrates, é a atual reitora, se não me engano, de lá. Eurico Brilhante Dias, também proeminente socialista, é ou foi lá professor. Maria João Rodrigues, para mim, das eurodeputadas portuguesas que nós tivemos com mais conhecimento, com mais capacidade para estar no Parlamento Europeu, não foi posta nas listas porque alguns assessores, alguns funcionários que estavam diretamente ligados a ela fizeram uma campanha difamatória e puseram processos de assédio porque ela lhes ligava ou mandava e-mails às 3 da manhã, 2 da manhã, segundo eles, e que exigia demasiado trabalho. Meus amigos estão no Parlamento Europeu, portanto estão na elite europeia, e é um local para trabalhar, é um local para mostrar resultados, não é um lugar para fazermos passeios, para irmos para os bistrôs, para irmos para um apartamento muitas vezes pago pela própria União Europeia. Eu estive lá dentro, portanto sei como é que aquilo funciona, e vejo que realmente há pessoas que acham que ir para Bruxelas 5 anos é um prémio, são umas mini férias de 5 anos em que vamos lá e depois temos que ir alguns dias, ir a Estrasburgo ou irmos para Bruxelas. Às vezes estamos em algumas reuniões com membros da Comissão Europeia e levantamos e sentamos consoante forem as votações. Não, aquele é o local de trabalho. Portanto, estas pessoas que para mim apresentaram estas queixas são pessoas que claramente não têm sentido, vamos chamar, sentido de Estado, vontade de realmente trabalhar, vontade de fazer as coisas, e estão apenas lá por bons momentos. Mas pronto, voltando à questão do ISCTE, acho que o ISCTE está a fazer aquilo que a Nova fez durante muito tempo, lobby, estar nos lugares cimeiros, conseguir pôr no seu palmarés de que o professor YZ é atualmente Ministro ou Secretário de Estado, e isso obviamente depois vai haver lobbies a nível de fundos da FCT e tudo mais, projetos de investigação, projetos que são científicos e que vamos dar primazia a pessoas daquela casa, portanto, nada é por acaso. Portanto, esta é uma das análises. Há aqui um nome para mim que é demasiado, dois nomes são demasiado grandes para não estarem aqui envolvidos. Primeiro, Augusto Santos Silva, já tinha dito, e depois há outro que é Cisa Vieira. Cisa Vieira, que foi Ministro da Economia, deu muita cara durante a pandemia, para dizer o que é que ia ser alocado, quais é que iam ser os apoios, etc, etc. E, portanto, faz um pouco de espécie como é que nós não temos este grande nome que acompanha António Costa nos tempos de Macau. Portanto, o cordão umbilical entre eles é muito grande e muito duradouro. Portanto, há uma coisa de errado, não está certo, como se costuma dizer. Portanto, não estranharia eu que daqui a uns tempos algum destes nomes apareça como diretor de uma empresa ou de um instituto ou coisa assim de género. Augusto Santos Silva pode ainda ser Presidente da Assembleia da República. Portanto, há essa questão também, temos aqui em linha de conta. Portanto, poderá ser essa parte. E acho que é alguém que tem perfil para isso, um perfil institucional, um perfil, vamos dizer, presidencial, presenciável. Portanto, esta é a análise que vos deixo. Espero que tenham gostado, espero que possamos
encontrarmos outra vez em episódio mais fundo com secretarias de Estado e tudo mais, pelo menos que eu veja que haja interesse de falar dessas mesmas secretarias de Estado, porque senão estar a dizer mais do mesmo não me parece fazer muito sentido. E portanto é isso, espero-vos num próximo episódio, partilhem e já sabem, obrigado por estarem desse lado, e como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, atenção aos políticos. Um abraço.